lá, hoje eu vou estar falando aqui sobre as questões da lista 3, né, referentes à prova 3. A gente começa com essa questão que é para determinar os fatores de forma F1 e F1.3, F1.3 e F2.3, desculpa. Primeiro a gente calcula o F3.1, de 3 para 1, que dá 0,26 pela figura 13.6. Pela razão entre as áreas, né, as áreas sendo iguais, a gente tem que o F3.1 é igual ao F1.3. Então F1.3 matamos. Aí a gente faz com o F de 3 mais o F de 3 mais 2 mais 1, né? Então é esse F, o F diz aqui para essa área inteira aqui em cima. A gente pela tabela tem que é 0,32, a gente já tem o F de 3 para 1, a gente sabe que o F de 3 para 1 mais 2 é igual a F de 3 para 1 mais o F de 3 para 2. A gente tem que o F de 3 de 2 para 3 é 0,06. Matamos aqui a primeira. Essa outra questão, a gente tem que usar a regra das linhas, né, as linhas cruzadas e não cruzadas. A gente tem que o F de 1 para 2 é igual às linhas que se cruzam menos as linhas que não se cruzam. A soma das linhas, né, que é um mais também. E fazendo isso com regras de trigonometria, a gente tem que o F de 1 para 2 é igual a 2,03. Questão número 4, uma questão de cone, inclusive foi uma das questões que caiu na nossa prova. A gente tem que o F1 é 0, o F2 é 0, o F de 1 para 2 é 0 e o F de 2 para 1 são 0, todos porque eles estão no mesmo plano. A gente tem também que o F1 mais F1.2 mais F1.3 igual a 1, logo F1.3 é igual a 1. Pelas áreas, a gente faz, pela regra das áreas aqui, a gente tem que A1 mais F1.3 igual a 3 mais F3.1. Isso porque ele pede para determinar o fator de forma a partir da superfície do lado, que é 3, para o furo, que é 1. Então a gente já tem um F3.1, a gente precisa calcular o F1.3. Na verdade não, a gente tem o F1.3 e a gente precisa calcular o F3.1. Pela razão entre as áreas, a gente tem que F3.1 é igual a área do 1 sobre a área do 3. Substituindo, a gente tem que D ao quadrado mais 2 vezes D vezes a geratriz. Determinar depois agora os fatores de forma nessas todas as situações. A primeira parte aqui é bem parecida com o que a gente já fez, de 1 para 2, é a mesma coisa do que essa aqui, né? De 2 para 3, é a mesma coisa. Calculamos, depois calcula também dessas duas, a diferença é que precisa levar em consideração ela toda, bem aqui, e depois o C também foi feito. Nesse outro exercício aqui, para considerar um cilindro, ele dá os valores e ele pede para calcular a expressão do fator de forma entre a base e a superfície lateral e o valor de forma do fator de forma de 1 para 3. A gente tem aqui que o fator de forma da superfície de lateral, a gente vai primeiro calcular o K, né, o H. A gente tem essa equação para o cilindro. Substituindo valores a gente acha o S, acha o R. Substituindo valores a gente tem que o F de 1 para 3 é igual a 0,82. Aí a última questão, aí já vamos para as questões do dia 2, né? Essa questão ele pede para calcular a emissividade. A gente tem essa forma aqui de emissividade para cilindros concêntricos infinitamente longos, essa fórmula aqui, que é o caso do problema. Aí substituindo valores e rearranjando, né, isolando o E1, que é o que a gente quer encontrar, substituindo os valores, a gente tem que o E1 é igual a 0,0526, essa é a emissividade do material. Outra questão que é para determinar a taxa de secagem por unidade de comprimento, a gente usa o Q da radiação, a gente encontra o Q da radiação e sabe que o TS é igual ao Q rádio sobre o Q. Logo a gente encontra aqui o TS, né, que é a taxa de secagem por unidade de comprimento, é igual a 111 gramas por metro por segundo. Depois, a gente usa nessa outra questão, que ele pede para determinar uma taxa líquida de transferência entre dois cilindros por unidade de comprimento dos cilindros. Aqui ficou faltando, né? É watts por metro. Mas a gente usa essa mesma equação de relações de cilindros concêntricos infinitamente longos. Substituindo valores, que são os dados aqui, a gente conta que é dos 29.810,48 watts por metro quadrado.
Porque aqui a gente não vai ter nenhuma informação de área, né? Taxa líquida de transferência 2 por unidade de comprimento. Aí depois ele pede para considerar um forno de 4x4x4, que tem tetos negros e faces laterais radiantes. E pede para encontrarmos o piso e o teto do forno são mantidos em temperatura e tal. E pede para encontrarmos a taxa líquida de transferência de calor. Isso a gente vai usar a equação do que a gente não vai ter um escudo nessa situação, né? Substituindo valores, a gente encontra que o R, 1, 2, que a gente precisa encontrar o Ezão e o R, a resistência. A gente encontra aqui o primeiro é para temperatura maior, depois para temperatura menor. Usa a área 1 para calcular o R1. A gente sabe que o R3 igual o o R13 igual ao R23, são valores iguais porque é uma superfície, é uma geometria simétrica. Encontra os R, substitui na fórmula, a gente tem que é 7,7 kW a resposta da taxa líquida de transferência de calor no forno estudado. Depois de ter essa questão aqui do bife, que é uma questão bem interessante, né, da churrasqueira, foi outra questão que caiu na nossa prova. A gente tem os valores. Ei, caramba. A gente tem os valores, deixa eu voltar para ela. A gente encontra todos os valores. Essa é a última questão do dia 2. Separando os valores que são dados pelo exercício, né? Depois, aí temos, a gente usa a fórmula para calcular o F12, são 2 cilindros, né? Usa a fórmula do cilindro. A gente usa essa equação aqui, calcula o S, né? Primeiro, depois usa essa equação, encontra que o F é 0,287. Substituindo na equação, a gente tem que o Q12 sem a folha de alumínio é igual a 934,16 watts. Agora, com o alumínio, a gente precisa calcular os S, desculpa. Calcula para temperatura maior, para temperatura menor. Calcula também as resistências, que é a mesma coisa que a gente falou, uma superfície simétrica. Então, a resistência de 2 para 3 e de 1 para 3 vão ser iguais. E a gente sabe também que o F de 1 para 2, a gente sabe que o F de todos os F1 1 mais o F1 2 mais o F1 3 igual a 1. F1 igual a 0, F1 2 a gente já calculou. Logo a gente tem que o F1 3 é igual a 1 menos o F que a gente calculou mais cedo, 287. Logo F1 3 igual a 7,13. Substituindo os valores, a gente encontra aqui o valor de Q é igual a 2090 watts. Então é quase 2 vezes maior se você botar ali o alumínio do lado. Indo para essa outra questão aqui, já são as questões do dia 3. Considerar um forno hemisférico com diâmetro tal e pede para determinar a taxa líquida de transferência de calor. É uma questão muito fácil, basicamente a gente tem que fazer só umas considerações primeiro. A gente sabe que o F1 é igual a 0, F1 mais F12 igual a 1, logo F12 igual a 1. Substituindo os valores, a emissividade foi dada, a área a gente calcula, a área de semicírculo, o F12 a gente já encontrou e a temperatura. Substituindo os valores, a gente tem que a taxa líquida é 759 kW. Agora uma outra questão, essa questão de 2 cilindros. Ela tem uma sacada interessante aqui mais um pouco para frente, né? Pede para a gente calcular a taxa de transferência de calor entre 2 cilindros e entre o cilindro quente e os arredores. O interessante primeiro é que a gente tem que calcular aqui, a gente usa a área que a gente vai usar, como ele só vai ter contato entre uma metade do cilindro, né, outra vai ficar olhando, né, virada para o outro lado, então a gente é sobre 2 a área. Substituindo os valores, a gente tem que o Q de 1 para 2 é 145, a taxa líquida. E depois o que ele leva para fora, né, a gente usa a área inteira da superfície lateral do cilindro, πdl. A gente tem que é 609. Agora uma outra questão, né, da superfície quente aqui, é uma questão que caiu na prova, mas eu pulei essa questão na prova. A gente calcula o F12
da mesma forma, né, utilizando a fórmula lá da tabela. Calcula o F2, calcula aqui, calcula o outro F e substitui, calcula, faz as áreas, né, e depois, encontrado o F, a gente usa a fórmula da taxa de calor e encontra 204 kW, 204 watts. Aí já estamos entrando na reta final. Já fiz duas questões da lista 3, né? Preciso só fazer mais uma. Qual que eu vou pular? Bom, essas estão todas muito fáceis, né? Vou fazer essa aqui. Ele pede pra gente comparar com escudo e sem escudo. É uma questão bem tranquila também. São de duas placas com uma parte no meio, né? Primeiro a gente calcula com o escudo. A gente tem aqui, vou até aumentar. Com o escudo é bem tranquilo, a gente usa essa parcela aqui que é referente ao escudo e usa o 0.15 duas vezes. A gente chega a esse valor aqui, desculpa, aqui é 0.15, tem um aqui na frente. Aí depois, sem o escudo, a gente faz o mesmo cálculo, só que sem essa parcela. A gente tem que a diferença de um pelo outro é quase um sexto, né? Um pouco mais de um sexto, um pouco menor do que um sexto. E para fechar, a gente tem outra questão aqui com escudo e sem escudo. Na verdade não, vou fazer essa aqui que é mais tranquila de se entender. Determinar o fator de forma 1, 2 e 2, 1 para os dutos mostrados na figura abaixo. Primeiro, para o A, a gente tem que o F11 igual a 0 e o F11 mais F12 igual a 1. Logo, o F12 é igual a 1. E aí, fazendo uma relação entre as áreas, a gente vai encontrar o F21, que é bem tranquilo também. A gente tem que o F21 igual a π sobre 2, pela razão entre as áreas. Aí aqui, na outra questão, a gente sabe que o F12 é igual a o F12 é igual a F13, eles são iguais, né, uma superfície simétrica também. E o F1 igual a 0. Logo, F12 igual a F13, eles são iguais a meio. Também usando a regra das áreas, né? A gente tem aqui que o F21 é igual a área 1 sobre a área 2 vezes meio. A sobre B vezes meio. Logo, a gente tem aqui que o F21 é igual a sobre 2B. A sobre 2B, ou 0.5A vezes B, né? A dividido por B pode ser também. Porque só usei como fração aqui o 0.5. Mas é isso, essa é a minha questão. Muito obrigado pela atenção.